O Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, órgão adjunto ao NEGI, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao quarto episódio de A Prosa dos BRICS. Este que é um projeto que visa reforçar a multidisciplinaridade dentro do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, que é um projeto de extensão da UNILA. Meu nome é Fran Salles, sou estudante de Relações Internacionais e Integração e atual extensionista do Observatório. E para embarcar nessa aventura comigo, eu tenho o prazer da presença do professor Dr. Luiz Carlos Simon, ele que é formado, tem a graduação, o mestrado e o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professor da graduação e pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Londrina. Olá, Simon. Olá, tudo bem? Para mais um dia aqui de apresentações e discussões internacionais. Bom, nessa edição a gente traz uma obra sul-africana, O Pessoal de July, de Nadine Gordimer. Como é de costume, antes da gente partir para a obra em si, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora. Então, Nadine Gordimer nasceu em 23, em Springs, na província de Gauteng, que é uma região mineira da África do Sul. Nos anos do regime do Apartheid, ela esteve envolvida com movimentos anti-apartheid, como a organização político-literária de base do Congresso de Escritores Sul-Africanos. Ela defendeu abertamente o Congresso Nacional Africano, que advogava a favor dos direitos da população negra sul-africana. Nadine Gordimer é uma das autoras mais premiadas africanas. Ela ganhou projeção internacional com a obra O Conservacionista, de 1974, na qual ela ganhou o Booker Prize no mesmo ano. Ela também ganhou um prêmio italiano, o Malaparte, e ela foi a laureada do Nobel de Literatura em 91, tendo sido a primeira mulher do continente africano a receber um. Na África do Sul, ela recebeu uns prêmios de maior prestígio do governo pelas mãos de Nelson Mandela, que é a Ordem da Cruz do Sul. A autora, ela faleceu em 2014 e ela faz parte de um grupo bem prestigiado de escritores sul-africanos, não é, Simão? Quando nós estávamos aí selecionando os autores, né, de cada país, a nossa decisão aí recaiu sobre a Nadine Gordimer, por uma questão assim de... Lógico, há sempre um componente subjetivo nisso daí, mas poderíamos ter outros autores também, como Coetzee, que é um autor sul-africano, embora com uma relação, digamos assim, menos intensa, talvez, com a África do Sul em si, né? Diferente da relação que a Nadine Gordimer mantém, né, com o país. E outras autoras ainda também, como a Doris Lessing, né, e uma autora mais recente, né, que provavelmente vamos mesmo focalizar mais para o final do ano na nossa segunda série de programas, né? Não vou adiantar agora, né? Mas Nadine Gordimer é uma autora que, assim, se você, espectador, não conhece, né, eu recomendo muitíssimo, né, que conheça, que entre em contato, que leia, porque não vai se arrepender. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre o livro, a edição original é de 81. Aqui no Brasil, a primeira e única edição que tivemos do Pessoal de July é de 88, da editora Rocco.
Tem outras obras da autora publicadas aqui no Brasil, como O Engate, O Melhor Tempo é o Presente, A Arma da Casa, De Volta à Vida. E o contexto do pessoal de July é o fim do apartheid, certo? A obra conta a história da família Smalls, composta por Ben, que ele é o pai da família, Maureen, que seria a mãe, Victor, Dina e Royce, que são os filhos do casal. E o contexto da obra é onde os negros eles tomam o poder da minoria branca na África do Sul. Assim, essa família tem que fugir da região da cidade e eles vão fugir para a região de July, que é um homem negro que foi empregado da família por 15 anos. E na região de July, eles tentam se adaptar à vida simples e buscar soluções para os próximos passos da fuga da família. Bom, professor, a obra começa narrando July como anfitrião da família Smalls, e traz ao longo do texto uma tripla perspectiva a relação dos Smalls com a família. A relação de July com os Smalls, da família com July e da família de July com os Smalls, o que reflete até mesmo os pronomes utilizados pela autora. O senhor pode falar um pouquinho mais para a gente sobre? Nós vamos ter a seguinte situação, né? Quer dizer, uma situação em que a própria obra já se inicia com com esse afastamento, né? Com essa viagem, né? Com esse deslocamento da família rumo à região em que July vive, né? Com a sua família, uma região que ele vai visitar ocasionalmente, né? Porque é uma região afastada da região em que ele trabalhava, né? Como criado na casa, né? Do Ben e da Maureen, né? Dessa família Smalls ou Smails, não sei bem aí qual seria a pronúncia mais adequada. Então é bastante curioso, porque, por exemplo, o início, né? Logo na primeira página, July é apresentado pelo narrador como o criado, o anfitrião. E é tudo colocado ali na mesma frase, né? Ora, nós sabemos que, de um modo geral, essa não é uma situação lá muito comum. Quer dizer, ou a pessoa, o personagem é o criado, ou é o anfitrião, né? No entanto, ali você já percebe, logo na primeira página do romance, eu chamo atenção para isso, né? Essa ideia de se criar na imagem do July essas duas funções, né? Então, ele tem essa visão do empregado, mas ele é também quem está recebendo a família ali como hóspedes, né? O casal e as crianças como hóspedes, né? Pouco mais à frente, né? Aí já não é exatamente a primeira página, mas é bem ainda o início do romance. July é referido mais uma vez com uma expressão extremamente significativa, né? Ele é o príncipe sapo, né? Quer dizer, lidando com essa ideia das histórias infantis, dos contos de fadas, né? Em que o sapo vira o príncipe, né?
Então, aqui, não que isso se inverta exatamente, não é essa a situação, o príncipe não vira um sapo, ou talvez até sob alguma perspectiva, sim, mas é apresentada essa expressão, o príncipe sapo. Talvez até lidando com a própria noção de uma simultaneidade de características na personagem de July. Né? Príncipe, de certa forma, porque era assim um criado bastante valorizado pelos seus patrões, né? Os patrões gostavam dele, gostavam do serviço, né? Dele, né? E sapo porque o que nós vamos ver à medida que o romance avança, que ele começa a ter um comportamento que já não é, evidentemente, né, naturalmente, de pleno agrado, né, dos antigos patrões, até porque a relação já não é a mesma. Né? Então, acho que dentro disso seria interessante a gente ver algumas questões que são significativas, até mesmo do nosso próprio ponto de vista, né? do campo, né? Mesmo da literatura. Então, primeiro, pensar que o título do romance, né? E hoje aqui eu coloco, né? O pessoal de July, né? Essa minha edição, uma edição bastante antiga já, tem mais de 30 anos. Não sei dizer agora se há edições com capas diferentes, mais recentes e que tenham capas diferentes. Né? Mas o título do romance, que eu gostaria de chamar a atenção, que é O Pessoal de July, né? Talvez, assim, a princípio, a gente pudesse pensar assim, essa referência é uma referência aos parentes de July, pessoal de July. No entanto, o que nós vamos perceber logo no início também no romance, em que essa expressão vai aparecer, é que o pessoal de July é justamente a família branca. Né? É a família branca de classe média que está fugida, né? E hospedada por July na região onde ele mora. Né? Então, essa é uma ideia bastante curiosa, já para a gente pensar, porque o que está em jogo é a perspectiva dos familiares. Né? É a perspectiva dos familiares de July, e não a perspectiva da família branca, né? a que está colocada. Né? Uma segunda coisa que eu acho que a gente pode falar também diz respeito a tempo e espaço, né? Que são categorias assim muito, né, marcantes dentro de um texto narrativo. E aí é muito interessante, porque como se trata de um romance relativamente recente, né? E isso é uma estratégia muito usada nos textos narrativos recentes, né? Existe um jogo, né? Existe um vai e vem em termos de tempo e de espaço. Né? E esse
E esse vai e vem aponta para circunstâncias, situações, experiências muito diferentes entre si também, né? Então, existe tanto um tempo muito recente, que é um tempo de conforto, em que a família branca vive com todo aquele seu conforto, de ausência de tensões e tudo mais, e o tempo presente, que é um tempo destituído desse conforto. Tá? Eles vivem em acomodações precárias. E a própria família vai pensar também, vai trazer toda essa ideia de um espaço que era um espaço confortável, que era o espaço vivido na região de origem deles, e com a precariedade dos espaços ali do presente, né? E ainda se acrescenta isso um outro tipo de espaço, que é uma coisa muito curiosa, que é a ideia dos espaços do acampamento, né? Vividos aí pelas personagens brancas, né? Em que elas viajavam para acampar, e aí eles viviam não exatamente com a precariedade do presente, mas com uma coisa que nós usaríamos um outro nome para isso, que seria o rústico, né? E esse rústico acaba sendo confrontado com um precário, que é o que prevalece no tempo presente. Então, tempo e espaço são coisas bem interessantes aí para a gente pensar dentro do romance. A gente pode pensar também na analogia até mesmo com cenas de textos para o teatro, né? Isso é uma coisa também assim bastante curiosa, né? Em vários momentos nós temos assim cenas que são presenciadas pelos brancos e por July, né? Num outro momento, July e os parentes, né? Então, é como se nós tivéssemos cenas que fossem relativamente à parte, né? Vejam que eu não estou usando essa palavra à toa, né? A gente está falando de um apartheid, né? Do momento em que se vive na África do Sul a ideia do apartheid. Então, você tem essas separações, né? Não há uma plena integração entre o casal Ben e Maureen, né? O casal branco, com os parentes de July, né? É lógico que eventualmente essas cenas acontecem, mas elas são marcadas muitas vezes por tensão, né? Você quer falar, Francis? Não, pode continuar. Bem, um quarto ponto ainda que eu acho que seria bem interessante é uma outra cena que parece assim de menor importância, que é uma cena sobre a lavagem das roupas do casal branco, né? Da família branca, né? E num determinado momento, July diz que a família, os parentes dele, né? As mulheres, né? Da família dele vão lavar as roupas, né? E, e existe aquela tensão, porque é curioso, né? Quer dizer, você tem esse quadro
tenso aí. Eles não são mais empregados. Tá? Então, existe, inclusive a cena se alonga um pouco com uma situação que é altamente do domínio do prosaico, né? Do cotidiano, que é algo que, de um modo geral, não ocupa tanto espaço dentro de um texto literário. No entanto, essa cena acaba sendo, inclusive, bastante relevante, né? Porque, afinal de contas, ela marca essa redefinição de papéis. E só para finalizar aí essa parte aí dos recursos literários, a própria ideia da literatura, né? Porque como a fuga tinha sido às pressas, né? O que acontece é que eles não levam muitos objetos e a Maureen, né, que é a mulher branca da família, ela tem um livro, né? E é um livro que ela acaba não lendo com muita frequência, né? Durante a permanência lá na casa do July, que é o livro, que é um outro romance, né? O romance Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Né? E aí tem uma frase, né? Em que a narradora coloca, né? A partir da perspectiva da Maureen. Né? Nenhuma ficção poderia competir com tudo o que ela estava descobrindo, que não conhecia, que não teria sido capaz de imaginar ou de aprender através da imaginação. Né? Isso para a gente considerar como são fortes essas experiências vividas ali. Ao longo da obra, a Nadine Gordimer traz inúmeras referências de acontecimentos reais e referências a obras, até mesmo pinturas, que os personagens vão descrevendo. E ela nomeia vários acontecimentos reais que aconteceram na luta contra o apartheid na África do Sul. Por exemplo, ela traz o massacre de Sharpeville nos anos 1960, o levante de Soweto 76, e o assassinato de dois meninos em Elsie River nos anos 80. Ela também traz figuras importantes na luta contra o apartheid, como Stephen Biko, Nelson Mandela e Albert Luthuli, que inclusive ganhou o Nobel. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essas tensões que aparecem na obra. Eu acho que eles são essas tensões. Nós falamos várias vezes sobre tensões, né, dentro do romance, e aí acho que a gente pode ver como há uma espécie de correspondência, né, entre essas tensões nacionais, né, poderíamos dizer assim, tensões coletivas, né, e as tensões particularizadas, né, por aquele conjunto relativamente restrito de personagens. Né? Então, a gente é isso que a gente vai observar. Né? Então, por exemplo, é importante a gente pensar nisso daí que a gente falou agora há pouco. Eles saem fugidos porque várias dessas manifestações eram manifestações assim de grande exaltação, de grande movimentação,
de violência, de episódios violentos, inclusive, tudo. Né? Então, aí você tem, por exemplo, tem um trechinho, né, em que na mesma frase aparecem assim, expressões bem significativas dessas tensões. Né? Então, existiriam os brancos párias e o continente negro. Né? Quer dizer, isso para apontar para como esses, esses grupos étnicos acabavam sendo vistos, né? De um modo geral. É lógico que, por exemplo, talvez não seja tão lógico, mas a família branca procura se desligar, se afastar, se desvencilhar dessa imagem de brancos párias. Né? No entanto, as coisas ficam muito tensas, né? E a nova, o novo espaço que eles vão viver é um espaço de em que eles não têm, por exemplo, uma ocupação, né? Eles não têm um papel propriamente ali a ser desempenhado. Tá? Essa é uma grande questão. Né? Nós vamos ver que, de certo modo, eles começam a perceber isso. Né? Os dois grupos começam a perceber isso. Tanto o grupo da família branca, quanto o grupo dos parentes de July. Né? Então, por exemplo, eles chegam lá com um carro, um automóvel, uma caminhonete, algo que talvez a gente chamasse hoje aqui de uma picape ou uma SUV, um carro desses espaçosos de classe média alta. Né? O carro é um símbolo de status. Né? É um símbolo de status, ele não deixa de ser um símbolo de liberdade, tudo. Né? E o que vai acontecer é que, aos poucos, esse carro vai ser objeto de uma espécie de transferência de propriedade. Né? Então, July e os seus parentes vão gradativamente se apossar do carro. Né? E isso é lógico, isso acaba tendo uma espécie de repercussão, né? Sobre o estado de espírito, especialmente ali do homem branco, né? Dominador e tudo, né? Orgulhoso, e que acaba se vendo desligado disso. Né? Então, durante um bom tempo, né, há uma polêmica, uma questão sobre onde estariam as chaves, né, do carro. Com quem estariam essas chaves? Quem era o dono, afinal, daquele automóvel? Né? Isso acaba sendo uma coisa assim muito bem apresentada pela autora. Né? Uma outra coisa outras passagens dizem respeito a uma arma de fogo. Né? A arma de
fogo tinha sido mais um daqueles objetos levados às pressas, né, na fuga, e aos poucos essa arma também passa por esse processo pelo qual o automóvel já tinha passado, né? Quer dizer, onde está a arma, quem é o dono da arma, e todos esses significados que vão aparecer, né? Ao longo da obra a gente vai descobrindo também como a família do July, que tem o nome revelado, o verdadeiro nome revelado, bem mais à frente na obra, como que a família dele foi se relacionando com a família de Maureen e de Ben. E essa relação se reflete principalmente nos personagens de Maureen, a Dina, que é a filha mais velha, e Victor, que também é o filho mais velho. O Royce é o caçula, o menor. E do lado de July a gente vê importantes figuras femininas, né? Como Marta, que é a esposa de July, a qual ele via a cada 2 anos, que era o período que ele recebia a folga, né? E de Mani, que não é um nome, mas é um- uma referência à mãe de July, que o nome dela também só é revelado quase no fim da obra, né? E aí essas relações entre as mulheres têm diversas passagens de estranhamentos, de, como eu posso dizer, talvez conflitos mesmo, né? Ou Sim, algo novo, ou algo surpreendente, ou algo até mesmo decepcionante, né? é. Porque, na verdade, quer dizer, o que vai acontecer é que existe uma espécie assim de. é, Eles trazem esses conflitos, esses estranhamentos, eles trazem alguns estereótipos, né, para o centro aí da discussão, né? Então, se por um lado existe uma ideia de combater esses estereótipos através das figuras das crianças, né, que é uma coisa curiosa, são de longe as personagens mais integradas àquele novo cotidiano, àquele novo espaço, né? E são, né? São efetivamente. Por outro lado, você tem uma espécie assim de uma preservação muito grande desses estereótipos, mas de uma muitas vezes de uma desconstrução da parte da autora, né? Então, é, existe uma passagem até engraçada, né, marcada por humor, né, em que o cabelo da Maureen é difícil de imaginarmos exatamente o que é feito ali, né? Mas eu imagino que talvez assim uma tintura ou esse efeito do que se chamava há algum tempo de luzes, né? Dentro do cabelo, no cabelo, tudo, né? E as familiares de July, né? Elas vão se referir a esse cabelo como algo semelhante ao rabo de um carneiro sujo, né? Com uma comparação curiosa, né? E que desconstrói, inverte um pouco essa noção da, dos estereótipos e tudo mais, até com uma determinada visão, né? Porque o cabelo menosprezado, muitas vezes, é o cabelo crespo, né? Esse é o cabelo crespo, menosprezado tantas vezes pelos brancos ou pelas mulheres brancas e, eventualmente, às vezes até
pelas próprias mulheres negras, né? Então, aí, quer dizer, você tem esses estranhamentos. E um outro, né, que diz respeito aos próprios corpos, né? Em como as mulheres acabam também rindo, muitas vezes, aí desses corpos. Se, por um lado, Maureen tem essa questão de achar feio o corpo de alguma das familiares de July, essas familiares também acham feio o corpo de Maureen, né? Então, eu acho que aí nós vamos ter essa ideia desses estranhamentos vindo à tona. A obra termina deixando o leitor perplexo, né? É uma obra muito concisa, né? Se a gente parar para pensar no tamanho mesmo de páginas, a obra é pequena, tem 165 páginas, mas é tão rica, leva a gente a refletir tanto, e as referências que a autora traz são tão importantes que a gente fica muito surpreso, né, com o conteúdo da obra. A questão da dignidade, a questão da servidão, tem uma hora que a Ana de Gordimer se referencia até mesmo à Cabana do Pai Tomás, que, que é uma obra amplamente criticada por tentar reforçar a imagem do bom negro, e como essas questões da relação da família branca com a família do July refletiu até mesmo na língua, né? Os pronomes utilizados, pessoal de July, o meu Jim, que é um outro personagem que a Maureen lembra da infância, né? O que eu posso pensar é que eu acho que assim, esse romance ele acaba sendo muito interessante porque não é um romance muito recente, né, de forma alguma, né? Um romance que completa 40 anos agora em 2021, né? Então é preciso que a gente considere essas questões, né? Quanto não avançamos, né? Nesse período no período desses últimos 40 anos, né? Quanto já não estamos vivendo em termos de avanços, de discussões sobre as questões sociais, sobre necessidade de superação de preconceitos e tudo mais. No entanto, há 40 anos, quer dizer, você tem uma autora capaz de enfrentar essas questões com uma sutileza muito grande, né? No sentido de tentar derrubar, né? Questionar muitos desses maniqueísmos, né? Que é essa ideia de pensar em polarizações tão problemáticas, né? Mesmo aí para as nossas experiências sociais, né? Lógico, não estou aqui para defender, digamos assim, essa obra em contraste com uma obra que seja escrita mais recentemente, por exemplo, por um autor que sofra essas ações do preconceito, essas ações da opressão, tudo, né? Não estou aqui para isso. Quer dizer, tanto é que
a nossa segunda obra, né, da África do Sul, ela vai ter exatamente esse perfil, né? Mas eu acho que é importante a gente ver como essas iniciativas, né, como essas criações, produções ficcionais, elas podem ser altamente valiosas para mexer com determinadas convicções, né? Quer dizer, é importante pensarmos, por exemplo, né, que nós temos, digamos assim, uma experiência típica de um país dividido, né? Que é o da África do Sul. E dividido por uma questão que é marcadamente relacionada à ideia da cor da pele, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente vai pensar. Eu acho que é por isso que essa obra acaba sendo tão importante também para nós, leitores brasileiros, ou mesmo para outros de nossos leitores hispano-americanos ou latino-americanos, de um modo geral, que vão ser que vão conviver muito com essa experiência também das questões relacionadas à cor da pele, né? Eu acho que isso daí é fundamental para a gente, digamos assim, enriquecer a nossa bagagem no sentido de rever, reavaliar diversas questões relacionadas ao racismo. Bom, professor, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por embarcar nessa aventura comigo, por trazer tantas reflexões. Ah, a escolha das obras também são excelentes, assim, são obras todas que nos levam a refletir muito, a pesquisar também, principalmente essa da última agora da Nadine Gordimer, é cheia de referências históricas que se as pessoas não conhecem, talvez elas devessem conhecer, cheia de figuras importantíssimas que as pessoas deveriam conhecer. E eu acho que cada vez mais o projeto está sendo feliz em instigar a curiosidade e trazer pautas altamente relevantes. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim também está sendo uma experiência muito positiva, muito mesmo, né? E nos encontramos daqui a cerca de um mês, né, com o nosso último país a ser focalizado, né, dos BRICS, né, com uma obra que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Uma obra da Svetlana Alexievich, né? E que espero, né, com certeza, vai ser uma obra que vai proporcionar muitas reflexões. Não sei se daremos conta de todas essas reflexões, acho que provavelmente não, mas vamos ter aí algumas dessas questões postas em jogo, né? com essa, com essa obra de tanta repercussão internacional, né? Um sucesso editorial aqui no Brasil também, né? Um sucesso enorme na própria Rússia, né?
e já há algum tempo, né? E, enfim, daqui a cerca de um mês estaremos aí no ar com as reflexões a respeito dessa obra. Tá? Agradeço também, Freixo. Bom, como é de costume, eu deixo aqui as páginas do Observatório. No Instagram somos o @Observatório dos BRICS. No Twitter somos o @ObsBRICS. Também contamos com uma página, um site, que é observatoriosbrics.wordpress.com.br. Nesse site nós contamos com anúncio de eventos, notícias. Lá também tem um repositório institucional, onde vocês podem publicar trabalhos próprios. É um espaço super amplo e traz diversas informações, é sempre muito atualizado. Nosso Instagram também, a gente tem uma seção de notícias, então se vocês querem saber o que se passa nos países BRICS, fiquem atentos ao Instagram e ao Twitter. Também temos uma página no Facebook, que é o Observatório dos BRICS, e contamos finalmente com uma página no Spotify, um canal no Spotify, que é o Grande Jogo Geopolítico, onde este e demais encontros do Observatório estão disponibilizados em formato de podcast. Bom, mais uma vez, muito obrigado, professor, e até a próxima edição. Tchau, gente.